Vamos propor um tópico para vocês acharem o rumo certo de suas monografias. O tema é o aspecto aleatório versus o determinismo no universo. Quem quer falar? Jéssica? O determinismo diz que as ocorrências na natureza são determinadas por eventos precedentes ou leis naturais. Que tudo o que aconteceu até agora aconteceu por uma única razão. Isso mesmo, é o que o determinismo diz. Spencer? Fale alguma coisa sobre o Sol. Ele é quente. Explique melhor. A temperatura chega a 5.500 graus na superfície e quase 15 milhões no núcleo. Muito bem. Stacy? Fale alguma coisa sobre a composição. Sobretudo hidrogênio. E também hélio. Com um pouco de carbono e nitrogênio. Excelente. Agora quero que pensem no conjunto perfeito de circunstâncias que coloca esta bola celestial de fogo exatamente na distância correta do nosso pequeno planeta azul para a vida florescer, tornando possível a presença de vocês aqui nessa aula fascinante. Mas é um belo conceito, certo? Tudo tem um propósito, uma ordem certa, está determinado. Mas então, existe o outro lado do argumento. A teoria do caráter aleatório, que diz que tudo é pura coincidência. O fato de existirmos não é nada, senão o resultado de uma complexa, mas inevitável cadeia de acidentes químicos e mutações biológicas. Não há um significado maior. Não há um propósito. E o senhor, professor Kessler? O quê? No que o senhor acredita? Que as coisas simplesmente acontecem. Mas isso sou eu. Estão dispensados. Vimos no vídeo número 1 a problemática da interpretação do CACP concernente a Israel, na questão de Israel ser eleito e como é que se dá esse processo de interpretação bíblica. No vídeo número 2, vimos as questões apresentadas pelo presidente do CACP sobre a questão deles se apoiarem o seu arminianismo em cima do concílio de Arles e de Orange, para sustentar o seu sinergismo. Provamos que não há como se sustentarem em concílios católicos para a sustentabilidade da doutrina da soteriologia, tendo em vista que a soteriologia católica aderiu ao semipelagianismo pelos séculos. No vídeo número 3, foi abordado a questão do determinismo. Neste último vídeo da série, iremos encerrar o assunto apresentando o que pensavam os antigos teólogos arminianos sobre os decretos e a providência de Deus e que teólogos como John Wesley pensavam sobre os reformadores. Sobre a questão de decretar, entendemos que a vontade de Deus é Deus saber tudo e todas as coisas, mas nunca que sua vontade e os seus propósitos podem ser resistidos, e ele nunca será frustrado em suas intenções. De uma maneira misteriosa que nenhum mortal poderá entender, Deus faz seus decretos, mas sem violar a vontade dos homens. Nunca Deus induz um homem a pecar, mas não se explica somente pela presciência a vontade de Deus, mas também através dos decretos de Deus, que são uma realidade bíblica. Devemos frisar que Deus nunca induz o homem a pecar.
Porque de Deus a ninguém tenta, mas porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Tiago capítulo 1, versículo 13. O decreto do mal não aniquila ou macula o caráter de Deus. Por exemplo, Deus decretou que os judeus matassem a Cristo sem deixar de condenar este tipo de pecado, conforme Atos capítulo 2, versículo 23, capítulo 4, versículo 25 ao 28, quando comparado com Atos capítulo 3, versículo 13 ao 15. Na expressão Deus não pode ser tentado pelo mal, o adjetivo grego aiperastos, traduzidos aqui, não pode ser tentado, de acordo com o léxico grego do Novo Testamento de Edward Robson. Significa literalmente não provado, não tentado, incapaz de ser tentado. O que nada tem a ver com o fato dele poder decretar o pecado ou o mal. Já na expressão "e a ninguém tenta", de Tiago 1:13, o verbo grego perazó, aqui traduzido por tentar de acordo com o léxico grego do Novo Testamento de Edward Robson, tem o sentido de tentar as virtudes, seduzir, instigar e pecar. Sim, Deus, como um ser absolutamente santo em sua natureza, não seduz e nem estimula ninguém ao pecado, visto que pelo contexto cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência, conforme Tiago capítulo 1, versículo 14. Quanto à expressão "tu és tão puro de olhos que não pode ver o mal", conforme Hebreus capítulo 1, verso 13, o texto não nega que Deus possa decretar o mal ou o pecado dos homens. O verbo hebraico "ha", que aparece aqui traduzido por ver, de acordo com o léxico hebraico do Antigo Testamento de Drives, Browns e Briggs, tem o sentido de persistir em ver. A ideia é que Deus não suporta contemplar o mal sem que sua justiça seja aplicada, como no caso do bezerro de ouro, feito pelos judeus infiéis, quando Deus não suportou um só dia de iniquidade, matando 3.000 pessoas, conforme Êxodo capítulo 32, verso 21 a 28. Mas isso não quer dizer que ele não possa decretar o pecado dos homens, ao mesmo tempo que os condena pelo próprio pecado que ele mesmo decretou que eles cometessem, conforme Atos capítulo 2, versículo 23, Atos capítulo 4, versículo 27 a 28, comparado com Atos capítulo 3, versos 3 a 15. Isto mostra o quanto ele não pode suportar contemplar o mal sem deixar de puni-lo ou condená-lo. Aliás, os modernos arminianos discordam não só de Armínio, mas de diversas outras autoridades arminianas que, como ele, também afirmaram que Deus decretou as ações más de suas criaturas, como se segue. Vemos aqui a declaração de um teólogo arminiano que diz o seguinte: 4 vezes ele repete esse pensamento, que a mão de Deus tenha dirigido todo este assunto. Ele vê a maravilhosa providência nela agora e deseja que todos as vejam. Palavras do pastor arminiano Daniel Weldon. Temos também a declaração de outro comentarista e ministro arminiano. Pois é o propósito de Paulo traçar a origem da Santa Igreja de volta a Deus, o poderoso governador de todas as coisas. Daí não se segue que os eventos físicos e volições livres funcionem da mesma forma. No primeiro, a energia imanente de Deus origina e dirige toda a ação, por tal uniformidade que nos assume o aspecto da lei necessária, mas no agente livre Deus fornece a energia para a ação, enquanto é a própria propriedade da liberdade do agente que internamente, na área de sua liberdade, dirigindo suas próprias ações. No entanto, essas ações livres são prerrogativas da sabedoria infinita, tomado em seu plano e
trabalhando de acordo com o seu conselho para os seus fins gloriosos. Diz mais outro ministro arminiano, tentando obter orientação ou para determinar, eles lançam sortes. Mas a direção real, a ordenação da coisa vem de Deus. Charles Smith, ministro pentecostal, que viveu até o ano 2013. Temos também a declaração de um grande teólogo metodista, Thomas Cook. É uma terceira que é uma referência do evento para o céu pela direção e decretos de Deus. Do segundo, ou apenas repreensível, a revelação é inteiramente inocente, porque era costumeiro para o povo judeu referir todos os eventos a Deus. Somente imediatamente e reconhecidamente a sorte dos judeus e cristãos era devida ao decreto divino. Temos também as palavras que se encontram na Bíblia pentecostal. Deus tinha usado os assírios para castigar o seu povo, que enveredara pela impiedade. Bíblia de Estudo Pentecostal, comentando sobre Isaías 10, versículo 5. Então nós percebemos que, através dos documentos dos teólogos arminianos, que eles acreditavam nos decretos, que Deus decreta todas as coisas, Deus decreta tudo. E hoje os arminianos têm uma dificuldade para com essa doutrina, porque eles acham que faria de Deus o autor do mal, por exemplo. Os modernos arminianos, como já vimos, eles têm essa grande dificuldade, mas não havia essa dificuldade nos teólogos do passado. Então, como vimos, não existe a questão de afirmar que Deus se torna o autor do pecado e do mal dentro da teologia reformada, como querem afirmar muitos defensores do arminianismo. É por isso que quando nós vemos as palavras do próprio John Calvino, ele diz o seguinte: certas pessoas sem vergonha e mesquinhas nos acusam com calúnia de sustentar que Deus é autor do pecado, se sua vontade é considerada a causa primária de tudo o que acontece. Nós temos também outra declaração de John Calvino que diz: com grande diligência eles ajuntaram sentenças quebradas, ou seja, aqueles inimigos da fé reformada da sua época. Calvino está dizendo o seguinte: com grande diligência eles ajuntaram sentenças quebradas, ou então enganosamente corrompem suas declarações piedosas e justas, mudando algumas palavras para que ofendessem os simples. Ou seja, aqueles primeiros inimigos da fé, Servetus, Balzac, tantos outros, Castellion, eles usavam sentenças quebradas para poder denegrir com a teologia reformada, e assim as pessoas não acreditassem na doutrina bíblica. Já vi também o pastor João Flávio Martinez, presidente do CACP, usar o livro Uma Consciência contra a Violência, um livro da década de 1942, de Stefan Zweig, que era um judeu e romancista austríaco, né? Onde esta pessoa, que inclusive ela cometeu suicídio, ela faz declarações extremamente que tentam denegrir os reformadores da Europa. Ele diz na página 19 do seu livro: ó, que profundíssima repugnância causam esses Savonarolas, Calvinos e John Knox. Veja que nem Savonarola, que morreu pela verdade, escapa da pena deste romancista judeu. Que profundíssima repugnância causam esses Savonarolas, Calvinos e John Knox, que pretendem dar cabo da beleza da terra e transformar ela em seminário. Com trágica clarividência, todos aqueles
entes sábios e bondosos reconhecem a desgraça que esses discipuladores frenéticos vão lançar sobre a Europa e já ouvem, por trás dessas palavras fervorosas, tinirem as armas e presentem neste ódio a guerra que se aproxima, a guerra terrível. Mas, no caso John Wesley, ele não tinha essa repugnância por Calvino ou pelos reformadores, como tem este comentarista romancista judeu e assim também como CACP. Né? No caso, o pastor João Flávio Martinez devia seguir as palavras de John Wesley. John Wesley disse: eu acredito que Calvino foi um grande instrumento de Deus e que ele era um homem muito sábio e piedoso. O pastor João Flávio Martinez se intitula um arminiano wesleyano, deveria seguir as palavras de John Wesley. John Wesley também disse certa vez o seguinte, na obra de 1765, Wesley fez a seguinte referência: creio que Calvino tenha sido um grande instrumento de Deus e que ele era um homem sábio e piedoso, e não posso deixar de advertir aqueles que amam sua memória que deixem Serveto em paz. Contudo, se alguém deseja entender toda essa questão, ela pode consultar o relato embasado do Dr. Challenger de Londres. Então, quer dizer, John Wesley não ficava remoendo essa questão de Serveto para querer anular toda a verdade que foi apresentada pelos reformadores. Ao contrário dos atuais defensores do arminianismo, John Wesley tinha um certo carisma, um certo carinho pelos reformadores, um respeito, bem diferente do que é apresentado aí na teologia moderna que nós vemos. Mas devemos observar que essas pessoas que são exaltadas por Zegeste, por exemplo, elas eram opositores da verdade. Isso você encontra no livro arminiano, A Doutrina da Predestinação, do falecido pastor Severino Pedro, que ele diz na página 43 e 44 que os opositores da doutrina da eleição era filósofo, crítico, orador e poeta, mas ele quis meter-se igualmente a teólogo, e aí veio as amarguras. Era místico com tendências céticas. Ele era místico com tendências céticas. Quando em Genebra começou a discórdia com Calvino, que o tratava com bondade, não concordava com aquela severidade, segundo ele, da disciplina, nem com certas opiniões teológicas do reformador, principalmente na referência à eleição incondicional. Então, a pessoa que é exaltada pelo romancista judeu, aqui, neste livro arminiano, é mostrada a sua verdadeira face. Ele era um herege. Nós percebemos, então, que toda tentativa de fazer com que a teologia reformada uma espécie de fatalismo, determinismo, cai por terra. Porque quando nós observamos a verdade da teologia reformada apresentada pelos reformadores, não condiz em nada com fatalismo ou determinismo. O dicionário de termos teológicos, página 176, define fatalismo como a teoria da necessidade inevitável, a filosofia oriental pagã, de que todas as coisas são pré-determinadas por forças cegas, irracionais. Perceba que esta filosofia original pagã, ela coloca fatalismo como que as coisas são todas determinadas por forças cegas e irracionais. Por acaso é isso que acredita a teologia reformada? De maneira alguma. Então essa filosofia ela é pré-determinada por forças cegas e irracionais e, portanto, não há como o esforço humano de mudar algo. Ao contrário, nós vemos a teologia dos reformadores bem diferente. A teologia de João Calvino, ele critica duas concepções errôneas que ele tinha conhecimento. Ele conhecia o fatalismo e o deísmo. A doutrina estoica do destino pressupõe que todos os eventos são governados pela necessidade da natureza. Calvino pondera que na concepção cristã, o regente e governador de todas as coisas não é uma força impessoal, mas o criador pessoal do universo,
que em sua sabedoria decretou desde a eternidade o queria fazer e agora em seu poder realiza o que decretou. Então perceba que Calvino tinha conhecimento do que era fatalismo. Se algo era governado por forças cegas, isso não poderia ser a palavra de Deus nem teologia reformada. Nós percebemos a diferença que existe. E para fechar com chave de ouro, nós percebemos que os cânones de Dort explicaram isso também. No tópico 15, a Escritura Sagrada mostra e recomenda a nós esta graça eterna e merecida sobre nossa eleição. Especialmente quando, além disso, testifica que nem todos os homens são eleitos, mas que alguns não o são, ou seja, são passados na eleição eterna de Deus, de acordo com seu soberano justo, irrepreensível e imutável bom propósito. Deus decidiu deixá-los na miséria comum em que se lançaram em sua própria culpa, não lhes concedendo a fé salvadora e a graça da conversão. Ou seja, quando você lê Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 2, você vê que o homem está entregue aos seus pecados e seus delitos. Se não for o próprio Deus o resgatar, ele continuará nesta imoralidade, em seus pecados, morrerá nos seus pecados. Mas aprove Deus lançar a sua graça, a graça da conversão. Para mostrar sua justiça, decidiu deixá-los em seus próprios caminhos e debaixo do seu justo julgamento, e finalmente condená-los e puni-los eternamente, não apenas por causa de sua incredulidade, mas também por todos os seus pecados, para mostrar a sua justiça. Este é o decreto da reprovação, qual não torna Deus o autor do pecado, tal pensamento é blasfêmia, mas o declara o temível, irrepreensível e justo juiz e vingador do pecado. Perceba que tanto os reformadores como Dort não colocam Deus como o autor do pecado e do mal, né? Então precisamos entender essas coisas para não fazermos espantalhos daquilo que é a realidade. Como afirmei no vídeo anterior, precisamos decidir de que lado estaremos na história da Igreja de Cristo. Estaremos do lado do grande ídolo da Igreja Católica, que seria o seu livre-arbítrio? Ou estaremos do lado das Escrituras, que nos oferecem e nos explicam as doutrinas da graça? Ficaremos do lado da Reforma Protestante ou dos muitos espantalhos perpetuados contra a Reforma Protestante, realizado pela Igreja Católica com seu grande ídolo chamado livre-arbítrio? Temos que nos decidir. E decidir pelas Escrituras é sempre o melhor caminho. Toda seita não acredita na eleição bíblica e nem nos decretos de Deus, pois todas as falsas religiões são indeterministas. Você pode aprender mais sobre estas questões visitando no YouTube a nossa série Arminianismo, a alma das seitas. Fiquem na paz de Cristo.